Olá, Olá, bom demais estar aqui com vocês de novo. bom demais, estou animada, Muito bem. estou animadíssima. Eu começo, né, Léo? Você começa. Então tá bom. Luciano, tem uma coisa que me intriga a seu respeito. Apesar da gente se conhecer tanto, tem uma coisa que é intrigante para mim, que é você é uma pessoa que tem muitos conhecimentos, atua em várias áreas, faz muita coisa. E as pessoas perguntam, né, o que o Luciano está fazendo agora, né? Então, de todas essas suas paixões e conhecimentos e áreas de atuação, tem uma que eu vejo claramente que é a sua preferida, que é a teologia e o pastoreio. Como é para você conhecer tanta coisa e ter essa preferência que aos olhos sociais seria alguma coisa secundária? Ok, tá bom. E assim, te intriga. Como... Acho curioso. Como é que o pastoreio e as questões voltadas para as questões teológicas, essas duas coisas, né, serem as coisas que eu mais gosto. Elas são, pelo menos olhando de fora, elas são disparadas as coisas que mais me movem. Que você mais gosta, que mais te mobilizam. E a princípio é uma atuação, vou usar uma gíria, né, com muitas encrencas. Ou mais problemas, ou muito mais problemas do que as outras áreas que você atua. Então eu acho isso bem curioso. Eu acho que isso aí te intriga e me intriga. Eu acho que me intriga também. Eu não sei se eu tenho essa resposta. Eu tenho que construir uma resposta, mas para eu construir uma resposta eu tenho que construir primeiro uma convicção. Eu não sei se eu tenho uma convicção a respeito. Lá atrás, eu tinha uma certeza, eu não queria ser pastor. E por duas razões eu não queria ser pastor. Uma razão eu me orgulho, outra razão eu me envergonho. A razão que eu me orgulho de que eu não queria ser pastor é porque o pastor normalmente é um cara muito obtuso. Normalmente é um cara obtuso, é um cara ignorante, é um samba de uma nota só. Você encontra com um pastor, ele só vai falar de uma coisa. Então, você viu lá na igreja, o trabalho da igreja? Então, irmão, e a igreja? E aí, cara, que canseira. É uma nota só, é um assunto só fala de uma coisa, é uma canseira. A preocupação dele é se o som da igreja tá bom. A preocupação é se você foi na ceia. Cara, é de uma pequenez existencial desesperadora. E eu fiz faculdade teológica. E na faculdade que eu fiz, os colegas eram pastores. E aí que eu ficava mais desesperado ainda. Porque só falavam de igreja, eu queria falar de teologia, eu queria avançar. Com os professores eu conseguia. A gente avançava. Agora, com a turma, era desesperador. Não existe repertório. Então eu falava assim, cara, eu não quero ser um desses caras, não. Se ser pastor é ser isso, é esse cara obtuso, samba de uma nota só, cheio de preconceito. Cara, é o pior dos mundos. Então eu não queria ser pastor, por isso. E me orgulho de não querer ser esse cara obtuso. Então sempre busquei fazer outros negócios, conhecer novas disciplinas, buscar ser um polímata, mesmo que um polímata vagabundo, mas pelo menos, sabe, ser um polímata, do que ficar preso ali numa situação obtusa, né? E o que te envergonha? O que me envergonha é porque, ao mesmo tempo, eu olhava para todos esses caras e falava assim, esses caras não andam num carro que eu gostaria de andar. Esses caras não moram num lugar que eu gostaria de morar. Esses caras não viajam para onde eu gostaria de viajar. Esses caras ganham muito mal. Nessa igreja, que é a igreja que eu frequentava, era vergonhoso, salário de fome. É uma igreja mais tradicional, não dessas igrejas contemporâneas que tem dono e que o pastor fica com toda a grana.
Era uma igreja mais séria do ponto de vista de gestão. E eu falava assim, cara, esses caras ganham salário de fome, não é o que eu quero ter na minha vida. Eu quero poder viajar, eu quero poder morar bem, eu quero poder andar de carro bem, e eu não vou depender desse salário, eu vou fazer o meu dinheiro trabalhando. Então, estou preparado para uma jornada tripla. É ser um profissional de mercado e fazer dinheiro, que é ser pastor e cuidar de almas no horário que me sobrar, e ser um marido e um pai exemplar, estar presente na vida deles todo o tempo. Serão 3 jornadas. Alguns, tem jornada dupla. Pois eu optei por ter tripla e ninguém nunca me viu reclamando disso. Ninguém nunca me viu reclamando porque, não posso porque sou pastor, ou sou mau profissional porque sou pastor, sou péssimo pastor porque sou profissional. Assim, gente, foi a minha escolha. Escolhi. E eu não queria ganhar o que esses caras ganham. Não queria. E não me orgulho disso. Entendi. Mas parece que você conseguiu uma combinação que te permite usufruir de todas as coisas, poderia assim dizer? Eu não sei se é usufruir de tudo ou ser penalizado por tudo. E aí eu quero entrar agora. Eu quero entrar no ser penalizado. Porque se a Simone me permite, a gente tem também o outro lado. E você, meu irmão, meu amigo, está num caminho penoso, que é pastorear no mundo atual. No mundo em que todo mundo se acha entendedor, se acha conhecedor. E aqueles que ainda não se acham, às vezes, bebem de fontes que não são as melhores fontes, que não são as fontes mais adequadas. Eu, como muito curioso, gosto de buscar questões bíblicas, mas vou no social da época, vou na economia da época, vou na antropologia da época. E escolhi ser pastor. Hoje é, de repente, ter que confrontar muito do que não havia antes. Antes era uma situação de conforto. O que o pastor falava era o que valia. E hoje, como é o Luciano pastor frente a esse novo mundo? Santana, sim, eu já pensei nisso algumas vezes. É mais desafiante mesmo ser pastor nos dias atuais, porque existe um confronto, né? Eu vejo que, sim, antigamente a atividade de um pastor ela era extremamente respeitada. Hoje, como alguém já disse aí, qualquer um pode ser pastor, qualquer um é pastor, então respeitam um pastor como respeitam qualquer um. Talvez esse seja mais um dos motivos que eu não citei na pergunta anterior, que não está tão claro, que eu nunca fiz questão assim, de ser mesmo pastor, porque não faço questão de ter esse desprestígio. Para alguns é um prestígio, mas de fato não considero um prestígio. Eu acho, Santana, que eu lido com essa situação buscando o simples. O simples. Não só abrindo mão da liturgia, do cargo. Eu acho que só o fato de abrir mão da liturgia já quebra muito as pessoas. As pessoas têm uma expectativa que eu não vou suprir essa expectativa. Não quero suprir essa expectativa. Por exemplo, você não pode fazer isso porque você é pastor. É? Bacana. Então você vai dizer agora o que eu posso ou não posso fazer. Você faz o que você quiser na sua vida privada, mas tem o direito, por exemplo, de achar que o meu cargo ele vai me proibir, ou a minha função vai me proibir. Não vai. Eu nunca me dobrei. E nunca vou me dobrar. Então, nenhuma igreja me enquadrou, nem vai me enquadrar. Jesus ele tem uma frase muito poderosa, ele diz o seguinte: ninguém vai me tirar a vida. Antes eu vou dar a minha vida. Ninguém vai tirar a minha vida.
Eu sou o dono. Eu entrego minha vida espontaneamente, porque eu quero. Então, as poucas vezes que eu me enquadrei, dentro de mim eu estava rindo. Eu falei assim, você não está me enquadrando. Eu que quero me enquadrar. Para mim é interessante, nesse momento, eu me enquadrar. E o que é interessante? É interessante por quê? Porque você falou, você está juntando duas coisas, que opta pelo simples, e aí em alguns momentos você opta por se enquadrar. Você pode dar alguns exemplos? Sim, eu opto pelo simples. E as poucas vezes que eu me enquadrei à religiosidade porque era interessante para mim. Era interessante para mim. Por exemplo, eu falo, bom, se eu me enquadrar aqui agora, eu vou ganhar mais espaço. E eu vou ganhar mais espaço, eu vou ser mais útil, eu vou poder ajudar mais, eu vou poder ter mais tempo com essa turma, e aí essa turma vai se beneficiar. Então eu me enquadro por amor, que vai ser interessante, tá? Mas no pastoreio eu opto pelo simples. Então eu sempre foquei no evangelho, não na religião. Sempre foquei no evangelho. No início do meu ministério pastoral, possivelmente nos 3 primeiros anos, e lá se vão 15 anos, nos 3 primeiros anos, todos os meus sermões, todos eles, por 3 anos, foram no Evangelho. Eu estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que eu escolhi um deles, que era Lucas, que eu só pregava em Lucas. Foram 3 anos pregando Lucas. E ninguém reparou. Um evangelho basta. Ali tem conteúdo para uma vida inteira de pregação. Ao focar no evangelho, eu foquei no simples. Foquei no simples. A gente está falando do amor, da compaixão, do milagre, da salvação, do relacionamento com a riqueza, do relacionamento com o dinheiro, do relacionamento consigo mesmo. Questões existenciais que Jesus trazia, essenciais. E eu penso que quando a gente foca nessas questões, no essencial, no simples, fica fácil mesmo nesta sociedade tão complexa. Porque essa sociedade, Santana, ela não tem problema com Deus, muito menos com Jesus. Ela tem problema com a religião e com os pastores, que se julgam representantes de Deus, sendo que são representantes de religião. Isso na maioria das vezes. Na maioria do corte. Então, a sociedade, as pessoas não têm problema com Deus. As pessoas gostam de Deus e gostam de Jesus. Elas têm problema com os caras que dizem ser os representantes e que impõem sobre a sociedade cargas que eles não dão conta de carregar. E essa palavra não é minha, é de Jesus, falando para os religiosos da época. E cabe hoje em dia igualzinho. Jesus e os religiosos da época. Uma vez a gente conversava, e eu me lembro, Simone, que eu comentei que uma das passagens que eu mais gosto é de Jesus quando entra no templo e quebra tudo. Tanto que eu tenho uma das minhas gírias é o quebra tudo. Muita gente me pergunta e eu falo, o quebra tudo é por conta disso. Tem hora que se você não colocar para fora, se você não demonstrar de uma outra maneira que algumas pessoas passaram dos limites, se você não quebrar tudo, realmente você não vai conseguir ser ouvido e não vai conseguir mudar uma circunstância incômoda, às vezes nem só para você, mas para diversas outras pessoas, que foi exatamente o que aconteceu naquela época, sem querer me prender muito ao lado da religiosidade, mas ao comportamento que àquela altura pode ter sido até um comportamento reprovável, e foi um comportamento reprovável e reprovável, né, nos mais altos níveis. Ele me consola, tá? De Cristo. Agora, ali Jesus arrumou inimigos. Ele me consola, porque de vez em quando eu fico muito braba, eu falo, respira. O que você hoje, no que você hoje olharia, você manteria o seu foco e falar, cara, isso aqui eu tenho que quebrar tudo? Pergunta boa, hein? Estão gravando isso? Vai ficar gravado para a vida toda? Olha, algumas coisas, a gente pode partir para o óbvio, né? Algumas questões são mais óbvias. A religião, que é um conjunto de regras e normas comportamentais, a religião, ela
continua ainda no século XXI, mesmo numa sociedade contemporânea, criando as suas prisões. Ela permanece criando prisões. Tá? E criar religião é muito fácil, é muito simples criar religião. Muito simples. É só você criar um rito. E se esse rito estiver embasado em alguma coisa espiritual consistente, o rito perdura. É muito simples criar uma religião. E as pessoas criam religiões, criam ritos, normas e formas. Isso eu tento quebrar o tempo inteiro. O tempo inteiro alguém fala assim, pastor, não se veste assim. Uhum. Fala assim, dane-se para não falar outra palavra. O Léo não conhece você, o pastor de mocassim vermelho. Pastor não pode usar mocassim vermelho. Então, não pode usar mocassim Aí ele vermelho. tinha... o Thiago tá rindo. Aí ele tinha uns 3, assim, vermelho, cada um de um tom. Mas lá atrás, por exemplo, Só para lembrar. eu me tatuei. Na época que diziam assim, pastor não pode tatuar. Hoje eu acho que eu sou o pastor menos tatuado, porque pelo que eu vejo aí eu sou menos. Eu sofro bullying, né, dos pastores que são mais tatuados do que eu, uma galera, né? Mas eu sou da época que eu fui recriminado. Eu já fui recriminado por tocar rock da igreja. Hoje o que tocam aí, fala assim, cara, não consigo ouvir isso. Hoje eu já... Enfim, a coisa avançou. Mas eu não... Uma coisa que tem que quebrar é a religiosidade. E eu continuo quebrando, eu tento quebrar, não tem padrão, não tem que ter padrão de comportamento. Ah, pastor pode fazer isso? O pastor pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode pecar. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Ah, ele não pode pecar? Não, igual você, igual qualquer um. Então ele é igual qualquer um. Ele só não pode pecar igual ninguém pode pecar. Mas o ponto número 1 que eu quebraria, continuo quebrando, é a religiosidade. O segundo ponto é que eu percebo, isso é muito claro, né? Nós vivemos num momento, isso vai passar, eu acho que vai passar. É um momento histórico de muita comercialização da fé. É um outro aspecto, a comercialização da fé. E esse é um fenômeno que acontece mais, acontece em qualquer lugar, mas mais no espectro social menos favorecido, no espectro social mais baixo, onde se consegue manipular com mais facilidade, tá? Ali continua se vendendo a fé e Jesus tem que continuar entrando ali quebrando a banca, sabe? Isso é um outro aspecto que a gente tem que lutar contra. A comercialização da fé, sabe? Isso é um negócio assim horroroso, fedorento. São os caras que vão assim direto para o inferno sem escala, se não houver um arrependimento, tá? Mas são os 2 pontos que eu acho mais complexos, sabe? O resto, cara, é ser como Jesus. É ser como Jesus, que sentava com qualquer tipo de gente. Então, eu queria voltar nesse ponto, né? Porque, pelo que eu entendi, o simples é focar no evangelho e obedecer, seguir, observar, perseguir o que Jesus disse. Exato, E como se traduz essa simplicidade assim no dia a dia do seu pastoreio? Então, porque se não é religioso, né? Se não é um pastoreio religioso, como que isso... Isso já me incomodou algumas vezes, Simone, já me incomodou de eu pensar, mas Luciano, se você ir pro simples, acabou a religião. Porque no simples nem precisa da religião mais. Eu acho que qualquer um pode seguir o simples. Né? Em Cristo, acabou. Mas é isso, acabou né? A igreja. E é assustador. Enquanto instituição, né? E é assustador. Então, assim, então para que todo esse circo? É aquela pergunta, qual é a religião de Cristo? É uma boa pergunta, qual é a religião de Cristo? Mas eu já me peguei pensando assim. Você já respondeu. Né? Então, e os religiosos odeiam isso que eu estou falando aqui agora. Porque o religioso, ele adora a necessidade da religião. Ele adora ter que ter o culto domingo. E tem que ter a oração inicial, tem que ter a coleta do dinheiro, tem que ter um monte de arcabouços. O rito. O rito, sabe?
amam o rito. Mas Jesus, cara, ele está fora dessa parada. Ele está completamente fora desse negócio. E qual é o rito de Jesus? Tem um rito? Jesus tem. Eu acho Porque, que tem. porque o ser humano precisa de rito, né? O ser humano adora um rito. Adora uma religião. Adora criar religião. O ser humano ama e cria com facilidade. E ama mesmo, e gosta. A gente precisa. Por isso que Jesus brigou tanto contra. Porque é muito natural nosso. É muito próprio a gente gostar de uma logomarca. Eu me lembro que eu, num determinado momento, estava tirando todos esses arcabouços da religião e veio um pastor importante falando comigo: você está errado. Você está errado, você tem que fazer o contrário. Você tem que botar. O ser humano, ele gosta de pertencer a uma logomarca. Tem que ter uma marca, uma logo. Ele gosta de pertencer a uma cor, uma agremiação. Você está destruindo, você está acabando com o seu ministério pastoral. E eu falei: ele tem razão. Ele tem razão. Eu falei: ele é bem mais velho, bem mais experiente. Ele tem razão. Quanto mais marca, logomarca, cor, rito, música, senta e levanta, mais o ser humano gosta. Ele quer pertencer a um time chamado Café com Deus. Ele quer pertencer a um time chamado Avancemos. Nós somos Avancemos. Nós somos Café com Deus. Nós somos isso. O ser humano gosta de criar um rito, uma logo, uma marca. Pertencimento. Senso de pertencimento. Tem gente que só usa o mesmo tênis porque ele se sente bem naquele tênis. Ele pertence. Então, todo mundo começa a usar o tênis que ele usa, ele fica triste, que agora eu já não tenho mais uma exclusividade da marca que eu uso. Tem muito disso. E no caso da religião, Jesus, ele não se apegou a essas coisas incrivelmente. Jesus, ele centra o discurso dele em algumas coisas muito simples. Um deles, não tenha medo da vida. É o ponto focal dele. Não tenha medo da vida. A vida vai te meter medo, mas não tenha medo da vida. Porque se você não tiver medo da vida, você não vai ter medo da morte. Se você não tiver medo da vida, você não vai ter medo da morte. E é o grande problema do ser humano. Medo. Uns têm medo de viver, outros têm medo de morrer. Eu não sei o que vai acontecer quando eu morrer. Morre de medo. E a religião, opa, então vem cá que eu resolvo o seu problema, vou te dar um céu. Então ela já te vende o que você está querendo comprar. Você tem medo, ela te vende um antídoto anti-medo. E outras te vendem um antídoto anti-medo da vida. Não vem cá que comigo você vai ser abençoado e próspero. Eu vou te dar uma prosperidade, uma bênção. Então a religião... Mas Jesus, ele não promete nada, ele só diz: não tenha medo, porque Deus tem cuidado de nós. Isso é um discurso central de Jesus. Outro discurso central de Jesus: tolerância. Tolerância. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E eles, religiosos, se sentiam ofendidos. Porque Jesus, ele era capaz de falar assim: olha, lá atrás, num determinado momento, que tinha muitas viúvas passando fome em Israel, um profeta judeu foi ajudar uma viúva de outra nação. Ou seja, de outra religião. Ou seja, de outro lugar. Deus poderia ter abençoado aqui. Deus abençoou quem nem era da nossa religião. E deu azeite para essa senhora. Teve gente de outros lugares que receberam bênçãos de Deus, hein? E a galera ficava com a mesma ira que hoje a galera fica. Não, mas Deus não pode abençoar o da outra religião. Ele pertence a nós. Esse é um outro recado de Jesus. Sejamos tolerantes. Podemos falar desse? Podemos. Porque a viúva de Sarepta. Não, da tolerância em si, não certo. Só... Porque tem vários exemplos, né? Isso. Tem a samaritano, tem o samaritano, tem poço, tem o à beira da estrada, tem um monte. Boa parte dos milagres, né? Inclusive, tem eram momentos de intolerância. Não, cura fora de hora, fora do dia errado, enfim. Mas a tolerância é um assunto que me conecta na sua pergunta sobre o mundo de hoje. Porque o mundo de hoje é muito, eu vou só usar uma palavra genérica, esquisito. Porque ao mesmo tempo que se prega a tolerância, então assim, é um ensinamento de Jesus, é um mundo, e não é só a nossa sociedade brasileira, mas é um mundo que se apresenta
absolutamente polarizado Sim, e intolerante dentro de Sim. espaços pré-definidos. Sim. Então, eu sou tolerante dentro do meu grupo, ou da minha tribo, ou da minha galera. E me parece que a igreja segue, infelizmente, né, no mesmo caminho. Então, eu sou tolerante com os meus iguais, mas eu tenho dificuldade com aqueles que são efetivamente diferentes. Isso, tem uma frase, né, que diz o seguinte: eu não tolero os intolerantes. Mas se eu digo que eu não tolero os intolerantes, então ninguém se tolera o tempo todo. A gente vive nessa situação hoje. Tá? Nós temos grupos religiosos, eu vou evitar a palavra igreja, porque igreja é um fenômeno espiritual, grupos religiosos são fenômenos humanos, denominações religiosas, que não toleram pessoas de outros espectros políticos, de não tolerar pessoas de outros espectros religiosos, de não ter tolerância mesmo. E isso não é nada original, porque é a mesma coisa que acontece do outro lado. E quem critica também não tolera. Então, há pouco tempo atrás, virou uma modinha o seguinte: se o cara não é do meu espectro político, eu bloqueio, e a modinha fala assim, não, é block e unfollow. Se é eleitor de tal, é block, unfollow e acabou. Eu falei, que lindo, hein? E eu vendo alguns cristãos também entrando nessa. Não, porque block e unfollow. Eu bloqueio e não sigo mais. As pessoas de esquerda falando isso em relação a qualquer um que é de direita, e as pessoas de direita falando a mesma coisa. E todo mundo achando lindíssimo. Aí eu conversando com uma amiga que é de espectro de esquerda, falando assim, não, porque se falar de tal candidato, para mim é block e unfollow. Por quê? Porque eu sou uma pessoa tolerante de esquerda. E o block e unfollow fica onde mesmo? Não, eu falei assim, amiga, pera um pouquinho. Você está dizendo o seguinte, você está dizendo, então, para mim, você que é uma pessoa não só cristã, mas tolerante, que, então, você vai pegar o elevador. Se entrar no elevador uma pessoa que não é do seu espectro político, você sai do elevador. Então, você está dizendo que é legal, então, que há 50 anos, se entrasse um negro no elevador, poderia sair do elevador porque era negro. É isso que você está dizendo? Não, mas negro não. Ah, tá. Não, negro não, mas perfeito. De um outro espectro político. Então, eu escolho o espectro que é legal eu ser preconceituoso. Então, antes era moda ser preconceituoso contra negro. Então, era legal. Então, eu saí do elevador. Hoje é legal ser preconceituoso contra esquerdista. Então, é legal sair do elevador. Dar o block and follow. Então, eu, de acordo com a moda, eu vou ser intolerante e preconceituoso de acordo com o que vale. Ou seja, é muito legal essa hipocrisia generalizada. Generalizada, a hipocrisia total. Total. Você fica bravo, né? Fico, porque é uma esquerda hipócrita e uma direita hipócrita. Idênticos. Idênticos na podridão do block and follow. Do block and follow. Ninguém está fazendo ou falando o que Jesus falava ou fazia. Deixa eu tentar te acalmar. É pura hipocrisia. Deixa eu tentar te acalmar. De todos os lados. Vamos para o outro Luciano. Vamos para o outro Luciano. O Luciano cartesiano, o Luciano planejador, o Luciano pensador, mas que em algum momento, e eu sei disso, o ser cartesiano, ser planejador, ser pensador, não deu certo. E aí nós tínhamos um Luciano de sucesso, um Luciano próspero, um Luciano que todos admiravam, queriam ser igual, que de repente perde tudo isso. Questiona esse mesmo Deus que a gente está falando aqui. Mas que nesse mesmo momento consegue ter forças para reverter o que algumas pessoas diriam que era irreversível. Veio de onde isso?
Pois é uma pergunta bem aberta, né? É uma questão. Hoje eu conversava com a Simone, enquanto a gente caminhava, sobre o passado, sobre aquele momento, e eu fiz uma analogia com ela. Só para a galera que está vendo a gente entender, eu estou falando de um Luciano social, econômica, religiosamente próspero e que de uma hora para outra o mundo ruiu. E tudo acabou. Não tinha mais dinheiro, havia questionamento até no contexto familiar, havia um questionamento de quem era o homem Luciano, se ainda era homem, se ainda provia, se ainda protegia. E de uma hora para outra, só para contextualizar, sem entrar em detalhe, veio algo que devolveu, que fez com que você renascesse. É isso, pessoal. É muita história. E renascesse melhor. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que melhor porque todos nós melhoramos a cada dia, né? Mais intenso, mais forte. Talvez mais intenso, talvez mais forte. Mais velho, né? Que a melhora também está relacionada à experiência da vida. A gente vai envelhecendo, vai melhorando também. Divide um pouquinho com a gente. Eu fiz uma analogia com a Simone e se por um lado as minhas pregações e o meu estilo de vida está focado em evangelho, por outro lado, o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, seria um livro que me bastaria. Eu acho que eu já tenho tanto evangelho dentro de mim, eu acho que eu já li tanto, e eu tenho tanto desse espírito de Jesus, que num paradoxo absurdo total, se Deus falasse assim, ó, acabou a Bíblia, escolhe um livro, só um, o livro Gênesis. Me basta Gênesis. Se pudesse o Pentateuco, melhor, mas se for só Gênesis, que não tem nada a ver com o Evangelho. Que não tem nada a ver com o Evangelho. Lá atrás. É um livro cheio de regra, cagador de regra e tal. Se eu não fizer, vai morrer. Se não fizer, vai matar. Deus vai me matar e espetar. E vai cair do espeto, cair na brasa. Enfim, ali conta um Deus muito sanguinário sobre a história. Mas, ao mesmo tempo, são histórias absolutamente lindas, as histórias, absolutamente profundas, e em todas as histórias a gente vê no final a misericórdia de Deus prevalecendo. Todas as histórias sempre têm no final uma misericórdia assim, absurda. Mesmo aquele Deus mau, mesmo aquele Deus sanguinário, no final ele fala assim, tá bom, vai dar certo, tamo junto. E eu acho isso maravilhoso, né? Porque conseguir achar beleza em Cristo, é muito fácil achar beleza em Cristo. Mas achar beleza em Jeová, tem que lapidar para achar beleza em Jeová. E por isso que eu gosto. Eu começo a lapidar. Eu pego e vou lapidando, e encontro. Falo assim, cara, é lindo. É lindo. Então seria o meu livro da minha vida. E essas histórias, elas podem ser lidas e relidas e elas vão trazer revelações maravilhosas. Hoje eu falava com a Simone, nós vivemos um tempo, lá atrás vivemos um tempo de glória, como você falou, quebramos e depois renascemos. Eu falei, é como o povo de Israel, que viveu ali no Egito, um tempão. E no Egito foi bom para eles, porque ali eles enriqueceram. Ali eles aprenderam uma nova cultura, ali eles aprenderam... Seu enfoque foi no conhecimento, do quanto aprenderam. Conhecimento, aprenderam sobre Egito, matemática, arquitetura, cálculo, escrita. Então, Israel não tinha nem escrita, era um tribo, vamos combinar, índio, vamos combinar. Abraão era um nômade que... Né, o povo de Israel, Deus tinha que ensinar o que comer, como se lavar. Tinha que ensinar o homem a lavar o pênis, vamos combinar. É um povo porco. É um povo de deserto. Não era como o Egito, que viviam de linho branco. Linho branco.
Era tudo muito bem lavado, tudo muito bem asseado. O Israel comia, não podia comer, tinha que ensinar até comer, gente, vamos combinar. Tinha que ensinar a mulher a cuidar das regras. Imagina, no Egito você não precisava desse tipo de aula, né? Um pouco desenvolvido. Então ali no Egito, eles aprendem, recebem conhecimento, recebem um monte de coisa interessante. E aí, de repente, são arrancados dali e passam 40 anos num deserto, quebrados, sem ter o que comer, às vezes sem ter o que beber, confusão, vida ruim, uns pedindo a morte. Mas o conhecimento adquirido estava dentro deles. Tinham o conhecimento. Passado 40 anos no deserto, chegam na Terra Prometida e eu falei isso para Simone. Simone, aquele nosso tempo, aquela nossa primeira prosperidade foi o nosso Egito. Ali nós ganhamos muito conhecimento e trouxemos esse conhecimento, pois tivemos o nosso deserto, foram 7 anos. 7 anos de deserto. E depois prosperamos novamente, chegamos na Terra Prometida. Mas o conhecimento que nós temos, nós adquirimos lá atrás. Hoje nós apenas burilamos, lapidamos esse conhecimento. Mas o grande conhecimento todo ele aconteceu lá atrás. Então, mas quando está no meio do pega para capar, você não tem essa sofisticação toda de raciocínio, não. Na hora eu questionava Deus, assim como o povo no deserto questionava Deus, pedia a morte, amaldiçoava Deus, fazia bezerro, não queria saber, e até Moisés se irritava. Na hora ali do deserto, eu tive minhas crises. E a minha crise não era porque que Deus tirou as coisas de mim. Não era porque que eu quebrei. Eu quebrei. Todos aqui sabem, quem conhece minha vida sabe, eu quebrei quebrado. Quebrei de, como eu não tenho vergonha de dizer, de receber cesta básica da igreja, comer. Não era isso que me doía. O que me doía era assim, Deus, eu era pobre, eu nasci pobre. Por que o Senhor deu para tirar? Bastava eu ter continuado pobre. Não teria doído tanto. Por que o Senhor permitiu que aquele menino, como uma analogia, tá? Aquele menino que está ali numa creche, sem pai nem adotado, fica feliz da vida e vive com uma família nova ali por 5, 7 anos. E de repente os pais falam assim, não gostamos mais de você, vamos devolver para a creche. Não deu certo. E devolve. Assim, pior é a segunda condição do que a primeira. Fala assim, por que o Senhor deu? Bastava não ter dado. Porque hoje eu sei o que é perder. Eu fiz esse questionamento para te provocar, porque o normal seria, além do questionamento, como muita gente fez na época que a gente está fazendo esse paralelo, os 40 anos de deserto, muitos não continuaram. Você diz de relacionamento? Muitos não suportaram os 40 anos, né? Ah, tá. Muitos se desligaram do que eles entendiam como a fé para aquele momento, para aquela época e para os 40 anos. E é mais ou menos o que a gente vê nos dias atuais. Eu falo que te provoco e que te provoquei porque é muito importante para outras pessoas saber como se manter com a fé estando no deserto. Tem uma música moderna que eu gosto muito, uma música religiosa, cantada nas igrejas, moderna, ela deve ter 3, 4 anos, ela é bem nova. Fala assim, se Deus der, ele é Deus, mas se Deus não der, ele continua sendo Deus. Estou quase cantando aqui. Então Deus, ele é Deus, né? E isso para mim foi muito verdadeiro. Nesse momento eu fui testado. Tenho certeza. A minha fé foi testada. Por que eu servia a Deus? Eu servia a Deus pelo que ele era ou porque ele dava? Eu servia a Deus porque Deus era Deus, ou eu servia a Deus porque Deus me dava as coisas ou porque eu queria ganhar coisas? Então você está dizendo que esse deve ser o questionamento para que as pessoas passem pelo deserto? Ou melhor, esse é o questionamento. Quem não questiona
muito possivelmente vai estar fora, vai sair Vai. do caminho Não é de fácil. Deus. Não é fácil. As pessoas questionam Deus todo o tempo. É muito fácil sair da relação com Deus. O que te fez questionar? O que te manteve? Falar, caramba, eu vou questionar. Porque eu quero me manter. Cara, O que te segurou? o que me segurou? Eu vou te dizer, me segurou o livro de Jó. Me segurou o livro de Jó. Eu falei assim, cara, o que eu estou passando não é nem perto do que Jó passou. Não é nem perto, não faz o menor sentido, não tem nem comparação. Né? E Jó, ele tem uma frase maravilhosa, que ele dizia o seguinte, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Nu eu vim a esse mundo e nu eu voltarei. E se Deus ele pode dar, ele pode tirar. Ele é o dono das coisas, ele é o dono da minha vida. E esse ensinamento que eu aprendi no Antigo Testamento, no livro de Jó, foi o que me segurou. Falei, ok, é nisso que eu acredito. Valeu a pena? Valeu demais. Valeu a pena. E eu tenho uma última pergunta. Diante disso, né, porque hoje nós somos pessoas prósperas, financeiramente, né? De saúde sempre tivemos, e fé também, mas financeiramente recuperamos a prosperidade, né? Teve aí uma restituição e foi presente de Deus. É uma restituição. Né? Não é uma recuperação meritocrática ou por Sim. esforços, né? Sim. E aí, nesse pós-deserto, como que a prosperidade se apresenta hoje para você? O que ela significa? Pois é, graças a Deus ela significa muito menos. De novo, todos nós, seres humanos, vamos preferir comer um filé mignon do que chupar um pedaço de osso. Se der a opção, se a pessoa ela estiver no seu juízo, ela vai preferir comer um pedaço de carne do que chupar um osso, se você der as duas opções. Perfeito. Dado um exemplo tão radical, eu vou preferir sentar numa poltrona dessa do que sentar numa cadeira de plástico. Então, a gente gosta das coisas boas. O ser humano gosta de uma comida boa, de uma roupa boa, de uma viagem. Mas hoje não me fascina mais. Aliás, e eu respondo por mim e por você, que nós temos conversado muito sobre isso. Assim como você, nós não nos fascinamos mais com isso. Que no primeiro templo nós nos fascinávamos com as possibilidades. Porque ainda tinha também todas as possibilidades da juventude. É nesse ponto, né, Léo? Que a juventude, como nós bem sabemos, ela é imortal. A juventude ela é imortal. Ela só se torna mortal quando ela acaba. Então, nós vivíamos não apenas uma prosperidade material, mas uma prosperidade visceral. Porque o jovem ele tem todas as possibilidades. E hoje nós entendemos, não só que a prosperidade ela é fugaz, ela não faz sentido, ela não traz felicidade, ela não resolve um vazio existencial, caso exista. Nós sabemos disso. E além do mais, eu já estou velho. Então eu já sei que eu sou mortal. Então é bom eu aproveitar. Então bora curtir, né? Eu aproveitar, curtir, mas com parcimônia. Com parcimônia. O Luciano hoje mudaria o quê em relação a esse momento difícil que você passou? E eu pergunto isso até pelo que você acabou de dizer, essa coisa
do jovem acreditar que pode tudo, né? A juventude ser imortal. E eu vejo que um pouco da sabedoria estaria em unir a juventude com aquilo que eu me prenderia. Você falou de Jó, mas aquilo que eu buscaria para ultrapassar esses momentos difíceis. Nesse momento difícil, complicado, o Luciano mudaria o quê em relação? Foi feito naquele período? Bom, eu vou ouvir, vou reler, vou relembrar Jó e vou conseguir sustentar. Você mudaria alguma coisa? Não. Eu acho que não mudaria nada, meu caro Leonardo, porque o Luciano de hoje só é o Luciano de hoje porque ele foi o Luciano de ontem. E a sabedoria e o conhecimento que eu tenho hoje só foi adquirido porque um dia eu senti falta dessa sabedoria, desse conhecimento. Me fez falta a sabedoria. Então eu busquei sabedoria por isso, porque eu não tive. Eu busquei equilíbrio porque eu não tive. Então, hoje eu sou fruto de toda essa história, eu não mudaria nada. Pediria alguma coisa diferente? Não, eu não pediria nada diferente. Eu não pediria nada diferente. Tem uma música francesa que eu não vou saber cantar em francês direitinho, mas de uma cantora muito famosa. Mas eu vou tentar cantar em francês. Ela diz: Rien, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ela fala que não se arrepende de nada que ela fez. Eu fiz muita coisa errada, mas eu entendo que existe um arrependimento em relação a Deus, mas não existe um arrependimento em relação à vida. Porque eu não seria quem eu sou se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi. Então, eles foram a matéria-prima para eu estar aqui hoje. Posso dar mais uma pedrada só? A última, prometo. No momento de prosperidade, o que você mudaria? No momento de hoje? Naquela época. Naquela época. Aí ficaria uma lição para os mais jovens, talvez, né? Porque eu não mudaria, não. Em relação a mim, eu não mudaria nada, mas os mais jovens saberem que a vida, ela efetivamente é passageira e fugaz. A beleza passa, a energia passa, os governos passam, absolutamente tudo vai passar, nada vai perdurar. Então, haja no seu dia a dia, sabendo que o hoje ele só pertence ao hoje mesmo. E busque sabedoria, porque um dia vai precisar dela. Que livro? eu Só um? Pode ser um compêndio. Só um livro? Da Bíblia. Da Bíblia, tá. Para isso que você acabou de falar. Um Só livro. Aquele comecinho para essa sabedoria do jovem. Comece pelo livro Eclesiastes. Comece e termine Eclesiastes. Eclesiastes é o livro. Escrito por meu companheiro, grande amigo, Rei Salomão. Menino bom. Menino bom. Menino bom. Conhecido. Gente boa. Muito Rei bacana. Salomão escreveu Eclesiastes. Esta é a obra-prima. Esta é a obra-prima. Considerando que Jesus não escreveu nada, né? Pequeno detalhe. Ele não escreveu nada. Então, certamente, se ele tivesse escrito alguma coisa, talvez fosse imbatível. Ele não deixou para a gente nenhum escrito. Mas Eclesiastes é
é a obra-prima da Bíblia. Obrigada, Luciano. De nada. Eu que agradeço, na verdade. Eu fico Obrigado, feliz. obrigado por terem sido tão contundentes, porque era isso que eu esperava de vocês. Sabe, Fizemos ele chorar 3 vezes, você viu? sabe Nem o que estava combinado. Tava não. Sabe o que fica para mim como um grande aprendizado? O aprendizado da coragem. É muito difícil fazer isso. É muito bom estar do lado das perguntas, mas tem que ter muita coragem para ser sabatinado e devolver tudo em respostas. Obrigado pela coragem, mano. Fico feliz demais. Mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigada. E espero que esse bate-papo aqui tenha sido agradável para vocês e possa ser útil para as milhares de pessoas que vão assistir aí.